já devem ter se perguntado ou passado por testes na internet onde se questionava se nós somos mais razão ou emoção, certo? Ou até mesmo aqueles testes onde se diz se você usa mais o lado direito ou o lado esquerdo do cérebro, atribuindo a razão ou a emoção a um deles, não é mesmo? Mas faz sentido a gente separar dessa forma razão e emoção? Será que realmente essas coisas são de fato separadas? Nós até temos algumas funções no sistema nervoso que são lateralizadas, ou seja, estão mais presentes num lado do que no outro. Um exemplo é a linguagem, o outro exemplo é o processamento visoespacial, que nos auxilia a reconhecer os objetos no espaço. Mas comportamentos complexos, traços comportamentais, provavelmente não estão residindo apenas num lado ou somente em poucas regiões, segundo um artigo publicado em 2013. Esses traços e comportamentos são formados pela união de várias conexões de diversas regiões. E é claro que olhar as peças desse quebra-cabeça é interessante, mas é muito mais interessante olhá-las juntas. Dentro dessa questão entre razão e emoção, também vejo que algumas pessoas compram certas brigas com a sua intuição. Quem aqui nunca já parou numa situação e pensou que algo poderia acontecer, bom ou ruim, sentiu aquela coisinha na barriga e de fato aconteceu? Muitas pessoas acreditam ao acaso, outras agradecem o universo, o que é plenamente favorável, eu já fiz várias vezes também. Mas, depois de muitos estudos, se observou que talvez possa ser o nosso cérebro nos dando dicas muito valiosas. Nosso cérebro é uma estrutura que é ótima em reconhecer padrões. Isso foi aperfeiçoado ao longo da evolução e segue sendo aperfeiçoado até hoje. Dentro dessa questão da intuição, muitas pessoas acreditam muito mais ao pensamento analítico, uma racionalidade, do que o pensamento intuitivo. Mas a gente já tem dados de meta-análise mostrando que, frequentemente, esses dois pensamentos podem estar ocorrendo ao mesmo tempo, especialmente quando tomamos decisões. A diferença é que muito desse pensamento intuitivo pode também estar acontecendo em outras esferas da nossa consciência, o que fica difícil, às vezes, saber como e quando ele está acontecendo, mas eles podem acontecer juntos. Foi no meu mestrado em neurociências que eu comecei a me questionar sobre essas coisas e a pensar que, na verdade, aquilo que a gente diz não racional ou emoção tem muita racionalidade. E constantemente está sendo aperfeiçoado por mecanismos evolutivos. Pensem, por exemplo, desde um predador que, para ter sucesso nas suas caçadas, reconhecer os padrões comportamentais de sua presa, como ela reage a diferentes estímulos, pode aumentar a chance desse predador sobreviver. De uma forma parecida, a gente recordar como a gente reage frente a diversas situações que já passamos, também traz informações importantes para tomar decisões futuras, especialmente se essas decisões recaem sobre nós mesmos. Pensando um pouco assim, até que é bom ser um pouco emoção também, né? Pode nos fazer tomar decisões melhores. Mas como é que as emoções nos ajudam nisso de fato? Tem um neurocientista que me acompanhou durante todo o mestrado, a partir de várias leituras que eu fiz dos livros dele, que se chama Antônio Damasio. E Damasio fala que as emoções são reações corporais que nós temos diante a diversos contextos, a variação desses contextos. Elas acontecem de forma automática, muitas vezes inconsciente, e quando nos damos conta, nós frequentemente associamos sentimentos a elas. E isso torna a nossa vida muito mais interessante. De uma forma parecida, essas reações emocionais também permeiam as nossas experiências. E recordá-las, estar ciente e prestar atenção sobre como reagimos em diferentes aspectos da nossa vida, pode nos conferir aptidões muito importantes e desenvolver um outro nível de inteligência também. E nos fazer, portanto, tomar decisões melhores. Mesmo acontecendo em diversas outras esferas ou outras regiões, esses pensamentos intuitivos e que podem estar acontecendo em outras regiões e outras esferas da nossa consciência, podem acabar encontrando um caminho para ela fluindo através dessas respostas emocionais e sentimentos. E isso melhora não só a nossa autopercepção, como a percepção empática dos outros, o que é uma moeda de troca valiosíssima numa sociedade.
Olhando para tudo isso falado, quando a gente pensa sobre intuição e processo analítico, razão e emoção, não me parece de fato ser o lado de uma moeda. Isso ainda me soa um pouco separatista. Na verdade, o nosso sistema nervoso utiliza todas essas informações de forma integrada, construindo os mais complexos comportamentos, os mais criativos raciocínios, dando beleza à nossa experiência nessa vida. E a partir disso, a gente constrói nós mesmos também. E essa autopercepção é extremamente importante para a gente tomar decisões melhores. E isso é tão verdade que existem regiões do sistema nervoso que classicamente são conferidas ao racional, ao processo analítico. Uma delas é uma que fica bem aqui na frente, chamada córtex frontal. Essa região está envolvida em processos de atenção, de tomadas de decisão, nós usamos ela direto. A grande questão é que essa região também estabelece conexões com outras partes do cérebro relacionadas com processamentos de emoções. E constantemente ela recebe informações disso para as tomadas de decisão. Por que olhar, então, para a razão e para a emoção de forma separada, se lá dentro do nosso sistema nervoso, tudo isso auxilia a gente a fazer a melhor expressão de nós mesmos? Dessa forma, eu olho para todos esses traços comportamentais e vejo a beleza dessa integração, a beleza desse trabalho em equipe que essas regiões exercem. É como se nós estivéssemos diante de uma orquestra, onde nós temos diversos músicos que vão estar tocando diferentes instrumentos, cada um com a sua especialidade, com a sua particularidade. É claro que entender onde esses músicos estão no espaço, como eles relacionam entre si, como esses instrumentos são tocados e aperfeiçoados, é muito importante para a gente apreciar essa composição final. Mas o produto final ainda é a integração de todos esses elementos juntos. E de uma forma muito parecida e até mesmo poética, nós também somos todo esse produto da melodia que toca sobre nós mesmos. Muito obrigada.